Olá, nós começamos agora mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Bauru como parte da cobertura da TV e Rádio Câmara nas eleições municipais de 2024. Ela é bauruense, educadora, empresária e atualmente vereadora na sua terceira legislatura. É casada, mãe de 2 filhas e concorre pela segunda vez ao cargo de chefe do Executivo Municipal. A primeira vez foi em 2012. Nossa convidada é a candidata Chiara Ranieri, da coligação União por Bauru, formada pela Federação PSDB, Cidadania, União Brasil e Novo. Candidata, seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. Um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada, candidata. Vamos lá, então, disparar agora o nosso cronômetro. Temos, a partir de agora, 15 minutos. Começar falando sobre um dos principais dramas dos bauruenses todos os anos. Nesse ano não foi diferente, que são as torneiras secas. Crise hídrica, a gente sabe que é um problema crônico aqui da cidade de Bauru. Nós temos a necessidade, ao mesmo tempo, da revisão do plano diretor de águas. Tivemos algumas ações que foram feitas, perfuração de poços, interligações, setorização, mas a gente sabe que há uma situação que é o rebaixamento do aquífero Guarani e também a necessidade de um plano efetivo de recuperação do rio Batalha e afluentes. Além disso, captação de novas fontes de água aqui na cidade e investimento na estação de tratamento de água com o conserto dos vazamentos. A gente sabe que 49% aproximadamente da água que é produzida acaba vazando pela tubulação de água aqui da cidade. Por onde começar, caso seja eleita prefeita, candidata? Ótima pergunta. Começar por aquilo que é o mais importante, cuidar do rio. O rio Batalha é a fonte de água para abastecer 130 mil pessoas em Bauru. E as pessoas que hoje sofrem com a falta de água, com os rodízios, que chega água num dia, fica 2 sem, volta no outro. Algumas pessoas passam a semana sem água, que em regiões muito altas a água chega, mas não sobe na caixa, não tem a velocidade. Em muitos lugares, quando chega barreada. Então, cuidar do rio é prioridade. O plano diretor de águas, ele tem já definido os locais onde devem ser perfurados poços, as interligações, né? A setorização, troca de hidrômetros, né? A própria revisão da estrutura de tubulação, adutoras, né? Existe a previsão da reforma da estação de tratamento de água, mas muitas situações não estão postas nesse plano diretor e 2025 é ano de renovação, é ano de revisão. E esse plano diretor, ele deve considerar aquilo que nós entendemos como prioridade. Primeiro, o desassoreamento do Batalha, né, que começa agora a ser feito, ele precisaria ter sido iniciado há bastante tempo, mas ele começa agora. Desassorear é limpar o fundo do rio, né? Porque o rio Batalha hoje, eu estive lá, ele tem água, o que ele não tem é fluxo de água, né? Então, limpar o rio, limpar os córregos, principalmente os 2 que desaguam diretamente na lagoa de captação. Um córrego é de Bauru, o outro é de Piratininga, o Ventura e o Viado. Então, são dois desassoreamentos importantes também a ser feito. E a própria limpeza da lagoa, que a gente pode considerar que é um desassoreamento também. É uma lagoa que tem 3,20 metros de profundidade, uma reservação que era o suficiente para abastecer as 130 mil pessoas que são hoje dependentes da água do rio Batalha, e que de tanta coisa que tem no fundo dessa bacia e plantas aquáticas, hoje a gente tem aproximadamente 2 metros de água. Então é muito pouco de reservação num tempo de estiagem longa. Então fazer uma outra reservação próxima a essa é uma medida importantíssima. E isso tem que ser feito, eu diria assim, era para estar sendo feito. Então, assim, primeira medida é continuar desassoreamento, desassorear os 2 córregos, limpar a lagoa e fazer nova reservação. Essa é a medida inicial.
continuar o plano diretor com perfuração, isso daí já está no plano, isso daí vai continuar acontecendo. Mas essas medidas precisam entrar no plano diretor de água. E nós temos 2 outras fontes de água que são pensadas, não existe o projeto ainda definitivo, mas são pensadas por técnicos, né, da própria prefeitura, da área de ambiente, da área de agricultura, pessoas que conhecem, que seria a captação de água de superfície de outras bacias, a bacia do Bauru, que eu fui no local também, existe uma reservação de água importante, bem próxima da lagoa de captação e da estação de tratamento de esgoto, 2,5 km, e é uma reservação que vem do córrego do Ressaca, é bacia do Bauru, próximo ali do cemitério do IP, na área alta, água limpa, que pode sim ajudar nesse momento de estiagem. Então, assim, dá para levar? Dá para levar. Não existe grandes obras para se levar essa água para lá. E uma outra importante situação que a gente coloca é que nós temos o rio Tietê, que ali não vai acabar água, não vai faltar água, né? É um rio abundante em água que está a 25 quilômetros daqui, né? Outras regiões do Brasil fizeram captação de água de superfície, de rio, a distâncias muito maiores, né? Então, o problema de Bauru não é a falta d'água. Nós não estamos no Nordeste, nós estamos no Bauru, uma cidade que inclusive tem APAs, né? Que vamos dizer assim, as APAs são áreas de proteção ambiental justamente para preservar a água. Nós temos água, o que nós não temos é a estrutura para levar essa água até o tratamento, a reservação, a distribuição. Então isso precisa estar no plano diretor de água e começar de imediato, né? Então, se água é prioridade, a água precisa ter os investimentos. O Estado começa a dar atenção aos municípios que precisam, né, estão em crise hídrica e aporta recursos e aporta equipamentos e estrutura justamente nessa direção de desassoreamento, e aqui em Bauru começou. Então, importante. Agora, a gente não pode ficar esperando a água faltar para dar continuidade a esses processos tão importantes. Candidata, ainda falando sobre saneamento básico, que é o primeiro item, inclusive, do seu plano de governo, você já declarou, inclusive agora durante a campanha, caso seja eleita, vai revogar a lei que autoriza o executivo fazer a concessão do tratamento de esgoto aqui na cidade. Vários setores se envolveram no debate, né, quando aconteceu aqui durante bastante tempo na Câmara Municipal, apontando como impactos, por exemplo, a insustentabilidade financeira do DAI, né, caso houvesse a concessão, a ausência de um detalhamento no projeto de lei que chegou à Casa de Leis. A preocupação com um eventual aumento na tarifa de água é um risco iminente, na sua opinião? E caso seja eleita, sem a concessão do tratamento de esgoto, como concluir a estação? Primeiro, projeto da concessão, ele quebra o DAI, né? Ele quebra o DAI ou, se não quebrar o DAI, nós sofreremos muito com o aumento da tarifa de água e de esgoto. Não tem presente colocar na concessão 500 milhões de reais de investimento na drenagem das Nações, a reforma da estação de tratamento de água. Isso daí não é presente, isso daí quer dizer que nós vamos pagar para a empresa concessionária na tarifa, porque é a única fonte de receita da concessionária que oferece serviço de esgoto é a tarifa, e ela é vinculada à água, quer dizer, se você precisa de aumento de tarifa de esgoto, você vai subir a tarifa de água e vai ficar realmente insustentável. Agora, se isso não for bom para a cidade de Bauru, pode ser que não suba o valor. Então, para não subir o valor, o que vai fazer? Vai fazer a concessão da água também. Isso daí, olha, não fecha a conta. Eu fiz análise na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da questão e é um problema para a cidade a concessão do modo como ela foi feita. Então, assim, primeira medida com relação ao esgoto, revogar. Outra situação, nós estamos há 3 anos com as obras da estação de tratamento de esgoto paralisadas, sem necessidade. Tá? Então, assim,
Rompeu-se o contrato com a empresa que estava construindo a estação. 70% das obras concluídas, 250 milhões de reais em caixa no fundo de tratamento de esgoto que nós já pagamos e nós não temos uma empresa para concluir as obras. Então, publicar o edital para contratar a empresa que vai concluir as obras e iniciar o tratamento de esgoto, que não é para longo tempo, né? Isso a gente consegue fazer em 1 ano, a conclusão da obra e o início do tratamento, é medida de primeira hora. É medida de primeira hora. Então, isso nós vamos fazer. Falar de educação, a Câmara Municipal foi palco de uma infinidade de discussões, né, ao longo desses últimos anos, comissões de inquérito, tendo como alvos dessas discussões, dessas investigações, alguns problemas da educação que envolveram gestão, recursos, né, da pasta, infraestrutura, enfim. Você já declarou que vem se preparando para discutir uma revisão no Plano Municipal de Educação agora para 2025. Como superar, então, essas discussões que prioritariamente vêm sendo feitas com relação à gestão da educação, que vão desde descarte de uniformes escolares até desapropriação milionária de imóveis, e focar aí na questão pedagógica, envolvendo, enfim, né, a revisão desse plano, pensando, por exemplo, numa das propostas que você tem, que é a criação, a inclusão do ensino integral na rede municipal? Nós temos algumas metas a serem cumpridas na educação e a escola de tempo integral, ela está estabelecida, não é municipal, não. É em níveis internacionais, inclusive. A escola será de tempo integral. Bauru, querendo ou não, é uma meta a ser cumprida. Então, primeira questão, o município cuida muito das escolas de educação infantil, as creches, falta vagas, então nós temos que abrir novas escolas, ampliar a oferta de vagas, principalmente com as conveniadas que têm condição de rapidamente oferecer mais vagas, desde que a prefeitura estenda a mão e repasse o recurso suficiente para que a entidade, a organização social possa ofertar mais vagas, né? Então, isso é medida para a gente resolver também no primeiro ano, porque nós temos aproximadamente 700 crianças ainda fora da escola. Eu costumo dizer o seguinte, a vaga da creche não é para a mãe, porque sempre vem a discussão, a mãe não trabalha. Não é para a mãe, é para a criança. É a criança que precisa da vaga, independentemente se a mãe trabalha ou não trabalha, tá? E a mãe não vai trabalhar se ela não tiver escola para o filho dela. Ponto. Outra questão, equipe de escola. Equipe de escola hoje mudou completamente. Aqui em Bauru não mudou. Nós não temos o psicólogo na escola, nós não temos assistente social, que muitas escolas precisam do assistente social, né? Algumas regiões são regiões de extrema vulnerabilidade e precisa desse profissional, né? Nós não temos mais os dentistas, né? As salas odontológicas, e nós temos a cidade que é referência internacional em saúde bucal com as crianças com muita cárie. Então, assim, é uma situação de equipe a ser modificada. E isso nós vamos dar atenção também. Nós vamos fazer a criação dos cargos, as contratações, e nós vamos dar esse suporte. O outro suporte é pedagógico. Então, material escolar que chega no meio do ano. Inaceitável. As crianças estão tendo prejuízo. Uniformes, que o que aconteceu com os uniformes desse ano foi inimaginável, né? É caso de polícia, inclusive. E nós vamos dar atenção para as compras, não só de uniformes, mas as compras de tudo aquilo que é de material do dia a dia da escola. Inclusive, não só o pedagógico, o material que se compra, né, e não se tem nem onde colocar. Por exemplo, fogões, máquina de lavar, equipamentos grandes que as diretoras querem devolver para a secretaria porque foram comprados sem consulta. Agora, o maior
o maior desafio que nós temos é melhorar a qualidade de ensino e de aprendizagem. Aí a gente tem que pensar na capacitação da equipe pedagógica, dos professores, né, da oferta de maior número de professores para as escolas, né, para substituições, para dar condições de fazer uma boa inclusão, principalmente, né? E na discussão do Plano Municipal de Educação, que você bem colocou, 2025 é ano de revisão desse Plano Municipal de Educação, colocar situações que não são postas no nosso plano hoje. Então, por exemplo, a gente escuta muito: olha, seria interessante que as crianças do ensino fundamental tivessem contato com robótica. Onde que a gente discute isso? No plano, né? Como é que eu vou inserir uma disciplina de tecnologia, de robótica, se não for no plano? É no plano que a gente discute. Mesma coisa quando a gente fala de programas, por exemplo, que o Sebrae mesmo oferece gratuitamente, inclusive, para a prefeitura, de educação financeira. Claro que cada faixa etária tem a sua linguagem. Então, assim, são situações que precisam ser pensadas no plano diretor. E o plano diretor é construído pelos professores da rede, né? Então, tudo isso precisa ser muito discutido. Em que momento, né? Em que série que se introduz, né? Como se introduz esse tipo de ação. E as avaliações, porque nós temos as avaliações de IDEB, SARESP, SAEB, que são indicadores de como está a aprendizagem das nossas crianças. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós não estamos bem, né? E aí nós precisamos criar mecanismos de recuperação desses indicadores, porque esses indicadores vão, inclusive, impactar nos repasses para o município na área da educação daqui para frente. Candidata, nosso tempo está se esgotando, mas uma pergunta rápida para finalizarmos, uma consideração final. Estamos aqui duas mulheres conversando. Nós temos aqui em Bauru um eleitorado composto 54% feminino, composto por mulheres. Você dialogou nesses últimos 4 anos, né, com esse público, gravidez na adolescência, algumas ações pensando em segurança pública, no transporte, enfim. Rapidamente, prioritariamente, em termos de políticas públicas, quais seriam os primeiros passos no eventual governo municipal? Olha, talvez o grande desafio que nós tenhamos seja na saúde, saneamento e saúde, né? Pelo volume de pessoas que atende, nós temos 300 mil pessoas que dependem da saúde pública, né? Então, reorganizar a atenção básica, dar condições para que as pessoas possam passar por uma consulta na unidade básica de saúde, possam ser atendidas pelas equipes da saúde da família, né, nos seus próprios territórios. Isso é algo que é de imediato, reorganizar toda essa rede. Nós temos lacunas enormes, regiões grandes descobertas de saúde. Ontem mesmo eu estive numa reunião em que a consulta é para 6 meses. Então, assim, é inaceitável. Em uma unidade é 1 mês, na outra é 6 meses. Então, nós precisamos reorganizar essa rede, porque as pessoas que não conseguem essa consulta, elas vão direto para a UPA em estado grave, precisando de vaga hospitalar. Então, a atenção básica, todas as pessoas que são da área da saúde dizem, começa na atenção básica. Então, é na atenção básica que nós vamos começar. Inclusive, dando muita atenção para a saúde mental, que é algo que vem trazendo uma dificuldade enorme, enorme para as famílias que dependem de saúde pública. Ok, nós conversamos com a candidata Chiara Ranieri à Prefeitura Municipal de Bauru, da coligação União por Bauru, formada pela Federação PSDB Cidadania, União Brasil e Novo. Candidata, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço e parabenizo a TV e Rádio Câmara por essa iniciativa tão importante nesse momento de período eleitoral. A TV e Rádio Câmara continua com a cobertura eleitoral e entrevistas com os candidatos ao Executivo Municipal de Bauru até o próximo dia 3 de outubro. Acompanhe.